Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Se é novo por aqui, espero que goste do conteúdo e aproveito para pedir que se inscreva, dá um joinha, ativa o sininho de notificações para não perder nada, nenhum conteúdo, tá? Se você não é novo por aqui, então já é inscrito, já conhece aí os meus trabalhos e estarei iniciando a partir deste vídeo uma série de vídeos tutoriais tratando sobre o Access, tá? Mais um dos aplicativos do pacote da Microsoft Office, tá? Falamos aqui do Excel, planilha eletrônica, falamos também do PowerPoint, foram os últimos vídeos inseridos no canal. E estaremos iniciando a partir deste vídeo uma série, como eu falei, a respeito do Access. O Access, eu vou explorar ele direto, como tenho feito. Vocês, quem já me acompanha aqui sabe. E aí, pessoal, aproveita até para fazer abrir uma aspas aqui. Em algum momento eu falo pessoal, em algum momento eu falo você, seja uso plural, uso singular. Isso pode causar alguma confusão, inclusive para mim, mas é que é o costume de falar de repente para mais de uma pessoa e me sentir fazendo isso. Então perdoem, por favor, tá? Essa fala aí que sai, ora vocês, ora você, enfim. Mas sem mais conversas, sem mais aspas, vamos para o vídeo. O Access, eu resolvi fazer no vídeo anterior falamos, o último vídeo aí no canal é sobre PowerPoint. E aí é um dos aplicativos, claro, do pacote Office, do Microsoft Office, e aí eu estou usando o PowerPoint para fazer uma apresentação, para falar do Access. Isso vai acontecer inúmeras vezes em outros assuntos, tá, pessoal? Que eu pretendo colocar aqui no canal. Então, falar de Access é falar de banco de dados. Então, o Access é um banco de dados, você vai lidar com dados, tá? Então, trabalhar Access é o mesmo que você lidar com informações guardadas no computador e dar a sua tratativa, tá? O ícone dele é esse aí, tá? Clicou aí, vai abrir o aplicativo. Você vai estar dentro da estrutura do Access e nós iremos fazer isso. Nós iremos fazer isso à medida que aí fomos avançando, como tenho feito nos outros vídeos, tá? Esse é o ícone do Access. Como eu falei, é um banco de dados. Ele tem um diferencial, pessoal. Ele se diferencia no início assim. Quando vamos fazer uma planilha, um texto, uma apresentação de slide, nós trabalhamos e salvamos depois. Ou seja, nós podemos até perder o trabalho, porque vamos trabalhando e salvamos no final. Com o Access existe um diferencial. Qual é? Ele é salvo antes. Quando você inicia um trabalho novo, você já começa salvando. Você cria antes para trabalhar depois. Tá? Se formos pensar em alguma coisa física, seria assim. Eu penso em tudo, depois eu coloco no papel. Aqui é diferente. Aqui você tem todo o papel primeiro para colocar as coisas, para já colocar as coisas. Ou seja, eu tenho um lugar para trabalhar. E quando no Excel, por exemplo, a planilha ela não está salva. Eu estou trabalhando com ela ali, mas ela não está salva. Bom, claro que se você colocar um salvamento automático e obviamente criar a sua planilha, ela vai estar salvando automaticamente. Mas aqui você já cria seu banco. Você começa criando seu banco de dados e a partir daí você vai adicionar, enfim, você vai trabalhar com ele, tá? Pois bem, esse é um ponto dele aí.
tá? Outra coisa que pode ser falada aqui é que ele trabalha com uma estrutura muito semelhante ao Excel, tá? Mas não exatamente é o Excel, porém, como eu falei, não é uma estrutura estranha para você, tá? E eu dividi ele aqui em objetos mais básicos para utilizar nele, tá? E vamos dar uma explorada antes nesses objetos para que a gente consiga de fato entrar quando entrarmos no Access propriamente dito. Então a gente saber o que a gente está, como é que ele lida com esses objetos, como é que a gente trata, o que vai para onde, o que pode ser feito, tá, pessoal? E lembrando que será de uma forma básica, isso é para você sair do zero. Se você está no zero, sair do zero. Acredito aqui que se tem alguém aí no nível intermediário aí, não vai lhe servir, tá? Esses vídeos é para quem estaria aí iniciando, ok? Então ele fundamentalmente utiliza um objeto chamado tabela. Aí são tabelas. O que são tabelas? Tabelas são, primeiro, para o banco de dados, para o Access, é o coração de tudo que você vai fazer, é o coração, ou seja, eu preciso ter uma tabela. E a tabela, o que é a tabela? A tabela é onde serão armazenados os dados, que nada mais são, pessoal, do que informações. Informações como nome, por exemplo, em uma tabela, um exemplo aqui, uma tabela de clientes. Então eu quero guardar, o que eu quero guardar? Eu quero guardar a informação de nome desses clientes, eu quero cadastrar clientes e quero cadastrar guardando o nome, o e-mail e o telefone. Então, nome, e-mail e telefone passam a ser espaços que você vai inserir informações. Então, serão meus dados. Os dados são essas informações, como outras também. Coloquei essas 3 como exemplo, mas existem inúmeras aí, CPF, cor do cabelo, dia da semana, enfim, qualquer informação que você que está desenvolvendo o banco julgar pertinente, ela é sim considerada, e aí você quem sabe o que você vai fazer do seu banco de dados. Por isso aqui já também abre uma outra aspas. Para fazer um banco de dados, você deve planejá-lo, saber o que você quer, o que você quer guardar, para que você quer aquelas informações e o que você vai fazer com elas, tá? Qual é o objetivo dela existir, ok? Então você tem de posse aí de suas informações, e onde você insere no Access, o objeto que você vai inserir essas informações para transformar em dados e ser gerenciado, é o objeto tabela. Como eu acabei de dizer, ele é o coração de todo o seu banco, vai ser baseado todo em tabelas. Nós veremos ao longo dos vídeos aí a importância, como trabalhar elas, e você vai ver que vai se tornar fácil você entendendo o relacionamento entre elas. Inclusive esse banco é um banco de dados relacional, ou seja, as tabelas se relacionam entre si, tá? Então, desta forma, você vai utilizar as tabelas para colocar informações, trafegar entre elas e colher aquilo que você quer, tá? Então é onde, vamos dizer assim, é o nosso armário, tá? O nosso armário, e de fato a parte mais importante de tudo isso. Não, os outros objetos nem existiriam, nem existem, algum aí nem vai existir se não existir tabela. Então tem objeto inclusive que é dependente de tabela, tem algum que não é exatamente dependente, mas que ele vai ficar uma coisa mais assim, mais informativa do que tratável. Eu tenho mais informação, eu tenho apenas o visual de alguma coisa, mas eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer filtros, eu não consigo fazer nada estático, vamos dizer assim. Você vai estar trabalhando como se fossem fotografias, tá? E não um banco de dados efetivamente falando. Pois bem,
de posse da tabela, que é o início, que você vai abrir essa tabela, criar uma tabela, por exemplo, a tabela cliente, e aí você vai organizar dentro dessa tabela as informações, então, estruturadas dentro da tabela. Eu coloquei em cores aí, pessoal, mas na realidade os dados dentro da tabela, ela é um tanto quanto, como é que eu posso dizer, cru, é um tanto quanto bruto. Ela é é muito rudimentar, eu vou chamar o termo rudimentar. E aí nós, para que isso se torne mais amigável com o usuário, nós temos outro objeto, tá? Esse outro objeto, quem é esse outro objeto? Esse outro objeto nada mais é do que, vamos lá, deixa eu buscar aqui vamos lá, eu quero aqui, pessoal. Apontador laser, pronto. O segundo objeto que eu falei são os formulários, tá? Veja, a tabela permanece lá. Tem uma tabela com os dados que eu acabei de falar, rudimentares, ou seja, muito simples e com algumas necessidades, tá? Nós vamos entender isso lá quando tivermos de fato em uma tabela. Eu vou reforçar isso que estou dizendo aqui, tá? Mas aí você tem um outro objeto que é auxiliar, que vai auxiliar, que são os formulários, tá? Então, como é que acontece toda essa inserção de dados aqui? Você pode inserir direto na tabela, e aí é o que eu falei, vai ser de forma bem simples, bem rudimentar e não tão amigável com o usuário, tá? Com quem está utilizando o teu banco. Isso não é um problema operacional, mais algo mais visual, e é mais visual do que realmente operacional, tá? Mas a tabela vai funcionar, vai receber os dados de forma direta. Nós vamos ver isso na prática. Vai receber de forma direta ou através de um formulário. Tá, e o que é o formulário? O formulário, ele recebe as informações, eu coloquei aqui, olha só, ele recebe, mas na verdade não fica informações no formulário. Ele cria como se a gente pudesse utilizar algo para entendimento, nós poderíamos chamar isso aqui de uma máscara. Eu tenho uma máscara que vai gerar essa máscara para o usuário, uma máscara bem mais apresentável, e aí esses dados vão de fato estar guardados, salvos na tabela. Porém, o que essa máscara, por assim dizer, receberia aqui? Por exemplo, botões, caixas de combinação, tá? Um texto mais com algum retângulo em volta, o texto em alto relevo, baixo relevo, os campos coloridos, enfim, isso aqui, esse objeto formulário, ele é assim, ele dá, como é que eu posso dizer? Ele dá uma vida a mais. Você pode colocar marca d'água, pode colocar aí, selecionar do formulário um texto artístico para mostrar como eu acabei de dizer, uma logomarca. E aí, mas os dados, de fato, pessoal, ele recebe um tratamento, mas de fato os dados importantes que passam por ele vão parar na tabela. Não mudou nada do que eu falei, tá, pessoal? Tabela é a essência do banco de dados relacional do Access, tá? Então, não mudou nada. Isso aqui é uma roupagem para melhorar os dados, para melhorar a inserção de dados, para navegar entre dados, para editar e alterá-los. Ou seja, eu quero excluir, vai ser aqui. Se bem que eu posso fazer isso aqui também, e eu vou mostrar as duas opções. Deveremos iniciar com tabelas, e nesta tabela que nós explorarmos, veremos
veremos de forma, como eu acabei de falei, aliás, eu falando, desculpa, rudimentar, vamos fazer operações aqui e depois faremos operações nos formulários, tá? Pretendo desenvolver aí os vídeos falando dos objetos, e esses objetos aí a gente explora ele dentro do aplicativo, tá? Bom, tabela carregada, tabela com informações, tem informações salvas, admitindo aí que nós temos uma quantidade X de clientes, isso seria uma tabela cliente, então eu tenho, vou exemplificar aqui hipoteticamente, 10 clientes, então estão 10 nomes, com 10 e-mails e 10 números de telefone. Então eu quero, se eu tenho tabela com informações, eu quero utilizar essas informações. Então, o que de fato eu consigo ter a partir de uma tabela? Por exemplo, além de visualizar na tabela, tem uma forma estruturada de externar, exportar, botar para fora esses dados. Como que é isso? Outro objeto chamado relatório. Então, neste caso, seria um relatório direto, pessoal. Olha só, tudo que eu tenho aqui, eu vou sair aqui. Bom, eu posso omitir alguma informação dessa, por exemplo, eu quero apenas nome, então eu não coloco no relatório e-mail nem telefone, vai ser só os nomes, mas serão todos os nomes. Tudo que eu tenho aqui, sai tudo aqui. Tá? Em formato PDF, que você pode mandar por e-mail para algum lugar, salvar em algum lugar, imprimir, enfim. Na realidade o que eu tenho aqui salvo em PDF. Relatório é isso. E claro, tem suas particularidades que iremos trabalhar essas particularidades, tá? E aqui, mas aqui você viu aí que não tem critério. Tudo que eu tenho aqui, só não vem para aqui aquilo que eu não quiser que venha, mas o que eu defini que vem, vai vir tudo. Não há critérios, tá, pessoal? Então, recapitulando, informações inseridas aqui via formulário ou não. Uma saída que eu tenho é o que? Um relatório. Esse relatório vai estar em PDF, podendo ser tratado, obviamente, como PDF para impressão em papel, para enviar via e-mail, para guardar como arquivo, tá, pessoal? Mas ele vai mais além disso aí. E aí nós entramos aqui no quarto objeto do banco de dados, do Access, tá? Então veja, a tabela permanece aqui com os seus registros, tá? Eu continuo tendo a possibilidade de ter um relatório de forma direta, ou seja, tudo que eu tenho aqui vem para aqui, para esse relatório, porém, surge aí um outro objeto, consulta. E aí sim, agora sim, essa consulta ela é utilizada com, tem critérios. A partir do momento que eu tenho critérios, então eu posso dizer, eu quero todos os nomes, eu faço essa busca. Veja que ele não guarda informação aqui, pessoal. Não há informação salva aqui nesta consulta, tá? O que há aqui? Há um critério que vai buscar onde? Dados. Eu tenho os dados salvos aqui. Tá tudo aqui, não mudou nada, tá tudo aqui. 10 nomes, 10 e-mails, 10 telefones. Sai tudo se eu quiser para esse relatório, mas agora eu quero fazer, poderia, traduzindo isso, você pode chamar isso de filtro. Eu quero fazer um filtro, ou seja, vou utilizar critérios, eu quero fazer um filtro, eu quero só os nomes com a letra C, quero só quero os nomes cadastrados em um determinado período. Tudo isso é critério de consulta. Então veja o que ele faz. Ele busca os dados aqui, utiliza o critério, então esse objeto ele tem uma comunicação com os dados, mas ele não guarda nada, tá, pessoal? E aí, essa saída podendo ser um outro relatório, e agora sim com critérios, mas ainda assim um relatório em PDF com critérios. Lembrando que aqui também, pessoal, poderia mostrar, é possível mostrar o conteúdo dessa consulta em um formulário, que formulário ele é visual, tá? Então eu poderia também mostrar aqui em um formulário, tá? E esta, pessoal, é a estrutura que trabalha o banco de dados Access, tá? Falamos aí de
de todos os objetos aí possíveis e precisos para que você avance em um banco de dados, você construa alguma coisa. Tá? No próximo vídeo já iremos entrar aí no próprio aplicativo. Então aí a gente explora, né? Nós exploraremos aí esses itens, começando obviamente por tabela, e aí vamos fazer a sequência aí. A ideia é você construir algum banco, tá? E para poder ir utilizando os conhecimentos, aí seguiremos a sequência, ok? No que tinha para apresentar em relação à introdução do Access era isso aí. Um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.